Olá, alunos! Eu sou a professora Marília Ronsen e hoje nós vamos para a nossa aula número 15, a retomada dos conteúdos. Então, o objetivo da aula de hoje é entender as proporções das reações químicas, relacionar essas proporções com a quantidade de matéria e relacionar a quantidade de matéria com a massa e a quantidade de moléculas. Então, para começar, vamos falar sobre balanceamento químico. Ok? Então, para que serve o balanceamento químico? O balanceamento químico serve para a gente comprovar a lei do Lavoisier, que diz o seguinte, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas olha só, quando eu falo natureza, não estou falando só de floresta, do meio do mato. Natureza é qualquer lugar, tá? Tanto na terra quanto fora dela, porque como é uma lei, ela serve para qualquer transformação que acontece em qualquer lugar. Tá? Vamos ver esse exemplo que está aqui no quadro. A gente tem o reagente, água, e os produtos gás hidrogênio e gás oxigênio. O objetivo do balanceamento é equalizar, equilibrar a quantidade que eu tenho de cada um desses produtos e reagentes. Então, olha só, aqui eu tenho a minha equação química descrita. Então, eu vou ter duas H2O, duas moléculas de água, que está representada no desenho aqui. Lá do outro lado, nos meus produtos, eu vou ter duas moléculas de hidrogênio, então, 2 hidrogênios e uma molécula só de oxigênio. Fazendo a continha aqui, eu vou ter 2 vezes 2, que está subscrito aqui no hidrogênio, 4. 1, 2, 3, 4 moléculas de hidrogênio deste lado aqui, que é o lado dos reagentes. Do outro lado, eu vou ter 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Na minha equação, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Tá? Aqui eu tenho 2 vezes 1, não indico, mas a gente sabe que é 1, então eu vou ter 2 oxigênios, 2 oxigênios. Lá do outro lado, 2 oxigênios, O2, 2 oxigênios. Dessa forma, eu tenho tudo equilibrado. Se eu colocasse isso numa balança, os pratos da balança ficariam equilibrados, e daí vem a palavra balanceamento, para equilibrar as quantidades. Um outro exemplo, então, de balanceamento da equação. Então, aqui a gente tem uma reação, reagentes e produtos. Tá? Para fazer o balanceamento, não existe outra opção a não ser tentativa e erro. Então, para facilitar essa tentativa e erro, a gente pode começar sempre pelo elemento que aparece em menor quantidade ou menos vezes. No caso aqui, vamos começar pelo alumínio. Tá? Então, o alumínio aparece uma vez aqui, aqui eu tenho Al2. Então, se aqui eu tenho 2 alumínios, lá do outro lado eu vou ter que ter 1. Então, o índice que eu vou escrever do lado dele aqui é 2. 2 vezes 1, 2 alumínios. 1 vezes 2, 2 alumínios de cada lado. Ok? Equilibrei, equalizei o alumínio. Agora eu vou para o próximo elemento que aparece uma única vez. Nessa nossa reação aqui, um que está sozinho é o enxofre. Vou usar ele agora para fazer a próxima etapa do balanceamento. Tá? Aqui a gente tem um enxofre. Lá do outro lado a gente tem 3, então eu vou usar o coeficiente estequiométrico aqui, o índice número 3. 3 vezes 1, 3 enxofres aqui. 1 vezes 3, 3 enxofres lá do outro lado. Agora eu preciso resolver como que ficou a situação do hidrogênio e do oxigênio, que são os outros átomos presentes aqui nessa minha equação. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, 2 vezes 3, eu vou ter 6. 6 o quê? 6 hidrogênios e 6 oxigênios. Como está dentro do parênteses, esse 3 aqui fora multiplica todo mundo que está ali dentro. E o 2 que está na frente de tudo multiplica todos os átomos que aparecem aqui nessa forma. Então, nessa parte aqui, eu vou ter 6 hidrogênios. Como aqui eu tenho 3, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Então, eu tenho 6 nesse composto aqui, 6 hidrogênios e 6 lá no outro. No caso, eu tenho 12 hidrogênios do lado dos reagentes. Lá nos produtos, eu preciso ter 12, então eu vou usar o coeficiente estequiométrico 6. 6 vezes 2, 12 hidrogênios. E o oxigênio, como é que ficou? Oxigênio vezes 3, vezes 2, 6 oxigênios. 6 vezes 1, 6 oxigênios. Dessa forma, eu balanceei, equalizei toda a minha reação aqui. Agora é a hora de vocês tentarem.
Acertando os coeficientes da equação, ou seja, os coeficientes estequiométricos, os índices aqui na frente de cada uma das substâncias, a soma desses valores vai dar qual das alternativas? Agora com vocês.
Vamos lá então corrigir o exercício. Fazendo uma correção minha, eu disse que a única maneira para fazer é tentativa e erro, mas existe também uma maneira matemática de fazer isso. Tentativa e erro é um método mais rápido e mais fácil para conseguir o balanceamento das equações. Agora vamos ver como que fica o nosso exercício. Tá? Então, acertando os coeficientes dessa equação, a gente vai fazer o seguinte, começando ali pelo ferro. Tá? Então aqui ele está sozinho e aqui eu tenho 2 ferros. Então o meu ferro lá na frente vai ter que ter com um coeficiente 2. 1 vezes 2, 2 ferros aqui para os reagentes, 2 vezes 1, 2 ferros aqui para os produtos. Agora vamos ver a situação lá do oxigênio. 1 vezes 3, 3 oxigênios para os produtos, para os reagentes, desculpa, e 3 oxigênios para os produtos. Agora, o nosso carbono que já recebeu um índice 3 aqui, precisamos ter também 3 aqui carbonos na parte dos reagentes. Então, nossos coeficientes ficaram 1, 3, 2 e 3, a soma deles dá o resultado 9. Agora a gente vai falar sobre proporções nas reações químicas. E para falar sobre isso, a melhor coisa que a gente pode fazer é bolo. Então, olha só, vamos fazer um bolo. 3 xícaras de trigo, 1,5 de açúcar, mais 1 colher de chá de fermento, mais 3 colheres de margarina, mais 3 ovos, mais 1,5 xícara de leite, a gente tem o nosso bolo. Mistura tudo, né, coloca lá no forno, 180 graus, mais ou menos 40 minutos e o bolo vai estar pronto. Acontece que eu digo para você que essa receita aqui, ela dá muito certinho numa forma que tem um diâmetro de 20 centímetros, por exemplo. Mas lá na minha casa eu tenho uma forma que tem o dobro do tamanho dessa, ou seja, o diâmetro dela é 40 centímetros. O que eu preciso fazer para que eu tenha um bolo que sirva certinho dentro dessa forma que é o dobro do tamanho indicado aqui na minha receita? O que eu preciso fazer é dobrar também a quantidade dos meus ingredientes. Então, em vez de usar 3 xícaras, eu vou usar 6. 1,5, 3. 2 colheres de fermento, 6 de margarina, 6 ovos, 3 de leite e aí sim, eu vou ter um bolo do dobro do tamanho do anterior. Ou seja, se eu quero o dobro de bolo, eu preciso dobrar também a quantidade dos ingredientes que, de certa forma, também são reagentes ali, né? E o meu produto final é o bolo. Dobrando a quantidade dos ingredientes, eu dobro o tamanho do bolo, dobro o tamanho do meu produto. Vamos dar uma olhada numa outra reação para a gente ver como que funciona a proporção. Então, olha só. O exemplo que eu tenho aqui de equação química fala sobre a produção do iodeto de potássio, que é essa substância aqui que está marcada em vermelho. O que a gente está vendo aqui nesse videozinho, na verdade, é a união do iodeto de potássio com água oxigenada, que produz essa espuma enorme e quando a gente faz no laboratório dá uma bagunça. Se eu quiser produzir 30 mols de iodeto de potássio, o que é que eu preciso fazer? A gente pode considerar que essa reação química aqui é como se fosse a receita do bolo, ou a receita original, que diz para a gente que eu tenho 5 mols de iodeto de potássio produzido aqui nessa reação. Mas eu quero 30. O que eu preciso fazer? Preciso fazer uma multiplicação. De quantas vezes? Eu sei que 6 vezes 5 é 30. Então, se eu multiplico aqui por 6, eu vou ter o valor de 30. Sendo assim, eu preciso multiplicar todos os meus envolvidos na história aqui por 6. Então, como é que vai ficar a situação? 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 3 vezes 6, 18. 1 vezes 6, 6. 3 vezes 3. 3 vezes 6, desculpa, 18. Agora sim, eu tenho uma produção de 30 mols de iodeto de potássio e todos os meus envolvidos aqui, tantos reagentes e produtos, ficaram com seus valores multiplicados por 6. Agora a gente vai fazer um exercício. No exemplo anterior, também foram produzidos 6 mols de iodato de potássio, que é o KiO3, na reação A, que também pode ser utilizado na produção de iodeto de potássio, que é o Ki, na reação B. Qual é a quantidade de carbono em mols para reagir com os 6 mols de iodato de potássio e a quantidade de iodeto de potássio produzida, respectivamente? Então, ele quer saber aqui qual é o coeficiente dessa reação. Agora com vocês.
Vamos lá então corrigir o nosso exercício. Então olha só, a gente precisa saber qual é a quantidade de carbono em mols para reagir com 6 mols do iodato e qual é a quantidade de iodeto de potássio produzida. Então olha só, a gente vai ter 6 iodatos, 9 carbonos, 6 e 9. Ou seja, eu vou ter que multiplicar por 3 todos os meus envolvidos aqui para poder contemplar o que ele disse aqui, que é a quantidade de carbonos para reagir com 6 mols de iodato. 6 mols de iodato e a modificação que eu fiz para contemplar tudo isso. Então a nossa resposta vai ficar letra D, 9 e 6. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre quantidade de matéria, massa e substância. Então olha só, para começar vamos falar sobre mol. Então mol é uma unidade de medida, da mesma forma que o quilo, tá? Xícaras, dúzias, então é uma unidade de medida que mede a quantidade de matéria. Olha só o nosso exemplo aqui, a gente tem 1 mol de NaCl, que é o sal de cozinha. Lá na tabela periódica eu consigo ver qual que é a massa molar de cada uma desses átomos envolvidos aqui. Então o sódio aparece uma vez e o cloro aparece uma vez, a soma da massa deles vai dar 58,5. Então eu sei que 1 mol de sal tem 58,5 gramas. Se existisse uma pecinha, como as xícaras de medição lá para a gente fazer culinária, que marcasse o mol, eu enchesse ela completamente de sal, colocasse em cima da balança, ela ia ter uma massa de 58,5. Se, por exemplo, eu pegasse essa mesma xicrinha de medida, se ela existisse, e marcasse 1 mol e eu enchesse ela com água, eu ia ter 18 gramas por mol, porque a massa molar do hidrogênio é 2, do oxigênio é 16, na fórmula da água eu tenho H2O, então eu vou fazer a soma de 2 hidrogênios com 1 oxigênio, eu vou ter 18 gramas. Note que esse mol nada mais é do que uma unidade para medida, tá? Dentro do mol, eu sei que 1 mol ele tem 6,02 vezes 10 na 23 átomos, compostos ou moléculas. E aí depende do que é que eu estou falando. Para o caso do sal aqui do NaCl, eu vou dizer que ele é um composto, né? Ele é formado por ligações iônicas. Lembra lá do primeiro ano? Então ele é um composto iônico. Então 1 mol de sal de NaCl, ele tem 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. 1 mol de água também vai ter 6,02 vezes 10 na 23. Água molécula e o cloreto de sódio composto, ok? Tem o mesmo valor numérico. Da mesma forma, eu poderia dizer para vocês que 1 dúzia são 12, né? E quando eu tenho 12 ovos, é 1 dúzia de ovos. Se eu tenho 12 barras de chocolate, né, são 1 dúzia de barras de chocolate. São coisas diferentes, materiais diferentes, dentro de um mesmo padrão de medida que é a dúzia. Aqui também eu tenho coisas diferentes dentro de um padrão, que é a quantidade de mol ou o número de moléculas, átomos ou compostos que eu vou ter dentro de cada uma delas. E eu posso fazer sempre a relação, ok? Entre gramas, mols, átomos, compostos ou moléculas. Lembrando sempre que 1 mol tem 6,02 vezes 10 na 23 moléculas, com um montão de zero. Como que a gente vai usar esse nosso conhecimento sobre mol para resolver um exercício? A combustão completa do octano é uma das moléculas presentes na gasolina, produz o gás carbônico e a água, conforme a reação. C8H18 mais O2, formando CO2 mais água. Tá? Então, aqui é o octano. Qual é a massa e o número de moléculas de dióxido de carbono, CO2, produzido na queima de 1 mol de octano? Tá? Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Balancear a equação. Tá? Então, vamos conferir lá. Tenho 8 carbonos aqui, preciso ter 8 carbonos lá do outro lado. Tenho 18 hidrogênios aqui, preciso ter 18 hidrogênios lá do outro lado. 9 vezes 2, 18. Tenho a soma aqui do valor da água, porque eu tenho 8 vezes 2 mais 9, eu vou ter 25. Para não usar um número com vírgula, eu posso expressar esse coeficiente estequiométrico fazendo 25 dividido por 2, que dá 12,5. Tá? Para não usar vírgula, eu posso representar dessa forma aqui.
O que eu preciso saber? Qual é a massa molar do gás carbônico, que é o dióxido de carbono? Para isso, eu vou fazer a continha conforme os dados que ele me deu lá, tá? Então, CO2, o carbono aparece uma vez, a massa molar dele aqui no dado do exercício é 12 gramas por mol, então 12. O oxigênio aparece 2 vezes e a massa molar que o exercício mostra aqui é 16, então 32. A soma desses valores me dá que a massa molar do gás carbônico é 44 gramas por mol. Agora eu preciso saber, essas 44 gramas equivalem a 1 mol. O exercício diz que eu tenho 8 mols. Isso em grama representa quanto? Faço uma regrinha de 3, multiplico cruzado e vou ter x vezes 1, 44 vezes 8. Tá? Deixo o x sozinho, passo 1 dividindo, 44 vezes 8 dividido por 1, corta os mols, assim eu sei com certeza que a minha resposta vai estar em gramas, que é o que eu busco aqui, né? 8 mols são quantas gramas? Eu vou ter 352 gramas. Tá? Então, qual é a massa e o número de moléculas de O2 produzida na queima de 1 mol de octano? Tá? Agora, as moléculas. 1 mol tem 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. 8 mols, x, regrinha de 3 novamente, multiplico cruzando e eu vou ter 8 vezes 6,02 dá 48,16 vezes 10 na 23, eu não preciso me preocupar com isso, faço a multiplicação só do número aqui sem a parte exponencial e por convenção a gente usa sempre uma vírgula só, uma casa depois da vírgula, então eu vou andar essa casa aqui para frente, quando eu jogo a casa para frente eu aumento um número lá no expoente. As duas respostas estão corretas, essa aqui a gente usa por simplificação do resultado. Então, ok, temos aqui o nosso valor de molécula e o nosso valor de massa. Agora uma atividade para vocês tentarem, vamos lá? No motor de um carro a álcool, o vapor do combustível é misturado com o ar e se queima à custa da faísca elétrica, produzida pela vela no interior do cilindro. A queima do álcool pode ser representada pela equação. A quantidade em massa de água formada na combustão completa de 3 mols de 3 mols de etanol é... Temos as alternativas, agora é a vez de vocês.
Vamos lá então, espero que você tenha conseguido resolver o exercício sozinho. Vamos dar uma olhada. Primeira coisa, vamos fazer o balanceamento da equação que está descrita ali. Tá? Então eu tenho que organizar a quantidade de cada um dos elementos que aparece lá. Então, 3 vezes 2, 6 carbonos, 9 vezes 2, 18 oxigênios, lá do outro lado, 6 vezes 1, 6 carbonos, 3 vezes 2, 6 carbonos. Tá? 6 vezes 2, 12 oxigênios eu tenho aqui, mais os 9 que eu tenho aqui agora, porque eu coloquei a modificação aqui. Dentro dessa soma, vou ter os 18 e 21 com 3 aqui da frente. Tá? Então, agora eu vou ter equalizado todos. E o hidrogênio, 3 vezes 6, 18, 2 vezes 9, 18. Balanceada a nossa equação, vamos para o próximo passo. O que eu preciso saber? 18 gramas equivale a 1 mol de água. Ele deu esse resultado, esse valor aqui da massa molar da água para a gente no exercício. Se eu tenho 9 mols, que é o que eu descobri balanceando a equação, quantas gramas isso representa? Regrinha de 3, multiplicando cruzado, eu vou ter x vezes 1 é igual a 18 vezes 9. 18 vezes 9, né? E deixo o x sozinho, passo 1 lá dividindo, corto os mols aqui para que a minha resposta esteja em gramas, que é o que eu quero. Eu vou ter 162 gramas de água e a minha resposta vai ser a letra C. Qual foi o conteúdo, então, que a gente estudou hoje para revisar o que aprendemos nessa nossa aula de retomada? Proporções das reações químicas, ou seja, o balanceamento e a importância que a gente tem em deixar tudo bem certinho conforme a lei do Lavoisier, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso aí tem que estar guardado no coração de vocês para sempre. Relação das proporções com a quantidade de matéria, ou seja, quando eu preciso aumentar a minha produção, se eu quero um bolo maior ou um bolo menor, eu vou ter que multiplicar ou dividir, aumentar ou diminuir a quantidade dos meus reagentes, obedecendo sempre a lei do Lavoisier do balanceamento, eu vou fazer essa modificação na proporção das quantidades. E a relação da quantidade de matéria com a massa e a quantidade de moléculas. Então, lá na tabela periódica, eu tenho a massa molar dos meus elementos, eu posso descobrir qual que é a massa molar das substâncias que eu tenho interesse. Então, 1 mol da substância tal são tantas gramas, da outra substância são tantas gramas. E aí, a partir disso, eu posso fazer todos os cálculos que eu venha precisar. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula.